Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucinéia. Hoje eu tô aqui, né, para poder falar para vocês como que eu ingressei, né, que eu comecei no crochê. Então, eu aprendi crochê, eu comecei, né, na verdade, a aprender crochê, eu tinha 7 anos. Nós tivemos uma infância muito difícil e nessa época minha mãe não tinha com quem deixar eu e meus 2 irmãos mais novos. Nós somos os 8 irmãos, somos evangélicos, né? E aí o meu pai bebia bastante, então nessa época meu pai meio que não ajudava muito a minha mãe. E aí a minha mãe não tinha onde deixar a gente. Eu já tinha 7 anos, aí eu tinha mais 2 irmãos abaixo de mim, que eles eram também menores, né? Eles tinham, acho que um tinha 5 e o outro tinha 4. Aí nessa época, como ela não tinha com quem deixar a gente, ela levava a gente para uma irmã da igreja, na casa de uma senhorinha. Essa senhorinha, ela não trabalhava fora, né? Ela ficava em casa e sempre fazendo crochê. Meus irmãos, eles ficavam brincando de carrinho, né? Ali no meio do quintal, porque como era muito pobre, né? Era um bairro muito pobre também. Eles ficavam ali brincando de carrinho e eu ficava no pé da irmã. A irmã ia fazer comida, eu estava no pé dela, a irmã ia arrumar a casa, eu ficava no pé dela. Aí ela começou a me mostrar, né, que ela fazia crochê, ela me explicava, assim. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, tá? Eu tinha 7 anos, mas eu lembro como se fosse hoje o amor que ela tinha para poder me explicar, para poder me ensinar. Eu lembro, eu tenho até hoje uma agulha, ela é até de metal. Eu não trouxe ela aqui para poder mostrar para vocês, mas ela é de metal, é a número 2. E aí ela usava muito linha fininha, né, de polipropileno, fazia muitos crochê mais fininho, de linha mais fina. Então ela fazia tudo, antigamente aqueles forrinhos de mesa, né, as pessoas colocavam tudo numa estante, debaixo de um enfeitinho e virava aquela coisa, aquele tanto de forrinho. E ela fazia esses forrinhos e trilhos de mesa também. E nessa época que ela estava me ensinando, a gente foi crescendo, né? E aí, quando eu fiz 8 anos, nós tivemos que mudar de bairro, porque estava ficando difícil para minha mãe, né? Cuidar desses filhos sozinha nesse bairro e não tinha com quem deixar, e todo dia era uma luta, né? Para ela sair de casa, levar a gente para casa dessa irmã e tal, porque os outros mais velhos já trabalhavam. E aí, o que aconteceu? Nós fomos para um outro bairro, eu já estava com 8 anos, e nesse bairro minha mãe precisou me colocar para trabalhar. Perto desse bairro tinha uma creche, né, onde que ela colocava os meus irmãos mais novos, e eu já não tinha mais idade para ficar na creche, então eu já tinha que estudar e trabalhar. Ela me pôs para trabalhar. Até se a Luciana estiver me ouvindo hoje, nesse vídeo, eu tenho muito que agradecer a ela, que me ensinou muita coisa. Eu ficava trabalhando de manhã e aos sábados, gente, naquela época de 8 anos eu recebia R$2,50 por dia. Por dia não, por manhã, né? Que quando eu trabalhava no sábado ela me pagava um pouquinho mais. Mas, gente, eu ficava feliz da vida, porque nessa época eu já comecei a ter o meu dinheirinho, né? Porque nós passamos por necessidades. E aí minha mãe muitas vezes colocava a gente para ir trabalhar porque não tinha o que comer em casa. E aí a gente comia no trabalho de manhã e almoçava e ia para a escola. Então aí a gente comia na escola. Ela tinha uma irmã que era professora, então essa irmã dela me dava uma carona, me deixava na escola também. Então assim, foi até eu completar meus 10 anos. Nesse período de 8 a 9 anos que eu tinha esse dinheirinho, eu ainda não podia comprar os meus barbantes. Eu tinha muito desejo de comprar os meus barbantes, mas eu não podia comprar. Porque a gente ajudava minha mãe, né? Porque meu pai ainda não ajudava. Assim, ele ficava mais na roça, né? Mas quando voltava para casa, todo o dinheiro que ele recebia, ele consumia com bebida. Mas aí foi
uma fase muito difícil. E meus irmãos trabalhavam também, ajudavam minha mãe, mas nós tínhamos que pagar aluguel, pagar comida, roupas, né? Os irmãos da Obra da Piedade viviam lá em casa, né? Para poder deixar alimentos, roupas, as coisas para nós, porque, gente, era muito difícil mesmo. Quando eu completei meus 10 anos, eu comecei a ser babá, que era o filho da patroa da minha mãe. Eu trabalhava na casa dele com 10 anos, aí eu fui uma criança cuidar de outra, que eu tinha 10 anos, e aí a criança tinha 1 ano, quando eu entrei, foi acho que em 98, a criança tinha 1 ano e pouquinho, e eu tinha 10 anos. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar mais, porque eu trabalhava de manhã, à tarde eles deixavam a criança na escola, na escolinha, e eu ia para a escola. E aí, quando era à noite, depois da aula, ele passava lá, pegava a criança, me pegava, e eu voltava para lá, e depois eles me levavam para casa e eu ficava lá até umas 9h30 da noite. Porque eles trabalhavam muito, né, e quase não ficava em casa, e eu ficava por conta de cuidar dessa criança. Eu comecei a ganhar mais dinheiro. Nesse período que eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a juntar meu dinheirinho para comprar não barbantes, mas sim as linhas de polipropileno. Eu não me lembro o nome, né, o que era antes, as marcas, eu não me lembro. Eu sei que eram aquelas, Ogiane, Duna, né, que fazia os biquinhos de pano de prato, mas eu não fazia para vender. Eu fazia só para lá em casa mesmo, para minha mãe, para mim mesmo. Eu adorava fazer. Mais ou menos na faixa de uns 12 anos, eu comecei a comprar barbante, porque eu vi que linha estava doendo bastante minha mão, essa linha mais fina, e aí eu comecei a comprar os barbantes. Iniciei com a número 6, né, porque antigamente as pessoas falavam mais da linha 6, do barbante 6 e tal. Gente, não tinha internet para eu ver igual eu vejo hoje, né? Eu comprava muitas revistas mesmo. Eu aprendi o crochê pelas revistas, eu aprendi ponto cruz, vagoniste pelas revistas. Nessa fase eu arrumava, fazia essas coisas, levava para a irmã ver, né? E aí ela me dava umas orientações, e como ela já estava mais velhinha, ela foi ficando muito doente, aí ela faleceu, mas deixou um legado, né? Eu comecei a fazer os barbantes, né, com a linha 6, fazer os tapetes, né, com a linha 6, com o barbante 6. E aí, só que meus barbantes, assim, saía alguma coisa, mas sempre repuxado, sempre os redondos, eles viravam um chapéu. Quando virava chapéu, ficava todo, não ficava assim, né, todo redondinho. Gente, esse daqui ainda falta arrematar, tá? Não ficava redondinho como fica hoje, né? Ou ficava assim, emborcando, ou virava um chapéuzinho, porque aí aqui era pequeno, aqui era pequena, aqui era grande, aí virava uma cuia assim. E aí, mas eu não desisti. Eu fui adiante, eu lia bastante as revistas, aonde eu errava, eu lia nas revistas, eu via certinho como que tava, e assim foi indo. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a namorar o pai da minha filha mais velha, acho que foi 16 mais ou menos. Eu comecei a namorar e comecei a querer fazer o meu enxoval. Porque na minha igreja a gente casa muito cedo, né? Não hoje, né? Mas antigamente a gente casava muito cedo. E aí eu falei, não, eu vou casar, eu quero fazer meu enxoval todo à mão. Comecei a comprar toalhas, né? Porque eu já estava ganhando melhor, né? Eu já estava com 16 anos e tal, mas continuava com o mesmo patrão de babá. Por sinal, é um amor até hoje. Eu considero ele como meu pai, porque
ele que me criou, né? Dos 10 anos até, nós estamos em 2025, deve ter uns 5 anos que eu não trabalho mais com ele só. Então, dos meus 10 até 5 anos atrás, eu estive com ele trabalhando, foram 20 e tantos anos juntos, e eu só saí porque a empresa fechou, né? E aí, na verdade, eu saí 2 anos antes da empresa fechar, porque aí eu fui babá, aí os meninos cresceram, e aí eu saí, fui para a empresa dele, fui trabalhar na empresa dele. Aí eu engravidei e resolvi sair quando a minha filha nasceu, né? Aí eu resolvi sair, não voltar da licença maternidade, então eu resolvi sair. Aí depois eu fiquei sabendo que 2 anos depois a empresa fechou, mas assim, eu sou eternamente grata porque ele foi o pai que, na época, meu pai não tinha sido, ele criou eu e minha irmã, né? E assim, eternamente grata por isso. E aí, voltando, eu queria muito fazer o meu enxoval a todo à mão. Então, comprei panos de pratos, fiz bicos de pano de prato, fiz ponto cruz e vogonite nos meus bicos de prato, nos meus panos de prato, comprei toalhas, fiz os barradinhos todos em crochê, todos. E assim, gente, fui aprimorando, não foi fácil, né? Assim, foi muito difícil, fui aprimorando. Aí, do meu primeiro casamento, eu tive a minha filha, bordei algumas fraldinhas dela, né? Hoje ela tem 15 anos, e separei assim que ela nasceu do meu primeiro casamento, quando ela tinha uns 3 meses de nascida, eu me separei, e depois de 4 anos eu casei novamente. Aí eu falei, no meu enxoval, eu falei assim, eu quero muito fazer, mas eu já não tava mais com aquele ânimo do crochê, né? Então eu já tava uns 26 anos mais ou menos, e eu já não tava mais daquele jeito, né? Vou fazer, não. Comprei pronto. Mas nunca deixei de gostar, comprei pronto. A minha filha nasceu, aí eu casei, né? E aí, trabalhando, né, para conquistar a nossa casa, o nosso carro, tudo, engravidei. Falei, não, agora eu vou fazer crochê, vou fazer tudo da minha filha em crochê, em vagonite, em ponto cruz. Não foi assim. Comprei tudo também. Mas quando foi em meados de 2020, porque ela nasceu em 2019, meados de 2020, mais ou menos, eu comecei a fazer. Falei assim, não, agora, porque foi a época da pandemia, mais ou menos, né? Que aí todo mundo estava em casa. Falei, não, quer saber? Vou fazer tapete. Só que eu não fiz tapete para passar para pessoas de fora. Eu fiz tapetes para família. Assim eu comecei. Comecei a fazer tapetes, mas eu só fazia tapetes quadrados não, retangulares, porque eu não conseguia fazer redondo. Então eu fazia bicos de pano de prato, eu fazia ponto cruz, né? E eu fazia também retangulares. Mas eu tinha muito desejo de fazer tapete redondo. Suplá, eu amo fazer suplá. Eu falei, quer saber? Vou tentar. E aí, em 2020, 2021, a internet já estava bombando, né? Muita coisa, muitas novidades. Eu comecei então a seguir a Lauren Crochet e a Dani Santos, né? Porque aí eu comecei a ver muitas coisas que elas postavam e falei, nossa, gente, eu preciso aprender. Comecei e consegui. Eu tenho alguns ali guardados que numa outra oportunidade vou mostrar para vocês, que muitos, assim, não saía bom, eu ia lá, desfazia tudo, fazia de novo. Gente, eu tentei até conseguir. E assim, enquanto eu não conseguir fazer aquela coisa, eu não paro. Eu tenho não é mal, né? Eu tenho isso comigo, que a gente precisa tentar até conseguir. E consegui. Comecei a vender em 2022, eu consegui os redondos.
eu comecei então a falar, não, se eu já vendo para os de dentro, eu vou começar a vender para os de fora também. Entrei em grupos de bairro e proximidades, entrei pelo Facebook, entrei em comunidades, né, artesãs, e fui vendendo no marketplace, fui vendendo, gente, e até hoje vendo. E nunca mais parei. E até hoje eu agradeço muito essa irmã que me ensinou. É o que eu amo fazer. Eu não estava aparecendo nos primeiros vídeos, eu estava criando coragem para poder aparecer. E aí eu falei assim, não, eu preciso gravar aparecendo, né, para poder falar um pouco de mim. E assim, hoje eu tenho 38 anos, tenho 2 filhas, sou casada, sou da Congregação Cristã do Brasil, trabalho como CLT, e aí eu assim, tiro de 2 a 3 horas, né, como eu disse em alguns outros vídeos, para poder fazer o meu crochê. Faço o meu crochê à noite e finais de semana. Aí eu vou gravar para vocês depois a quantidade do a produção que eu faço durante o fim de semana, durante a semana. Aí finalizo tudo no final de semana e o que eu faço, aí eu tô trazendo durante as segundas-feiras, e aí eu mostro para vocês. Inclusive, eu vou em uma outra oportunidade, vou mostrar para vocês também uma produção que eu tenho aqui pronta, e que será o meu próximo vídeo. E aí eu peço vocês que se inscrevam, que continuem me acompanhando, que eu vou trazer muitas novidades para vocês. E também depois eu vou mostrar para vocês o meu espaço, onde que eu faço o meu crochê, tá bom? Gente, curtam, compartilhem e comentem, tá? E esse foi o meu vídeo, espero que gostem do meu vídeo. E até a próxima, gente. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau.